Ostracizado, desprezado, enganado, odiado, criticado, mal amado, torturado, embruxado, rejeitado, acabado, esquecido e agora lembrado, Richard Stanley está de regresso ao VHS com o filme que o revelou, Hardware. No final dos anos 80, o jovem realizador sul-africano Richard Stanley, que se ocupava na criação de videoclipes para bandas inglesas de post-rock e sons eletrónicos, pretendia dar o salto e realizar o seu primeiro filme a sério. E assim aconteceu com Hardware, um pós-apocalíptico de baixo orçamento que, apesar de não ter captado a atenção da crítica, que o acusava de ser uma cópia menor de filmes como o Terminator, acabou por se tornar uma peça de culto junto dos fãs do cyberpunk. Entre o metal retorcido e os neons futuristas, encontramos Richard Stanley, que já mereceu as honras quando o recebemos no VHS, para falar no seu infame projeto abandonado e épico desastre de produção chamado A Ilha do Dr. Moreau. Hoje vamos diretos ao seu coração cibernético e conversar com ele, não tarda, para descobrir se ainda há vida em Hardware quase 30 anos depois. Opa, claro que sim, há bastante vida, quanto mais não seja inteligência artificial. Daniel, e hoje tenho uma surpresa para ti. Então, para meu ti e querido, para os nossos ouvintes / espectadores. Foi mesmo surpresa, porque tu só me disseste que tinhas andado a fazer o trabalho de casa há 5 minutos atrás, só me disseste isso há 5 minutos. Quase. Opa, trago um pequeno eixo sobre o Richard Stanley, o realizador de Hardware. O eixo, aquela rubrica em que Paulo fala de obscuridades, vai analisar a vida de saudosos esquecidos do mundo do cinema. Richard Stanley, não é o nosso convidado e realizador, é mais um. É verdade. Fica mais lá para o finalzinho. Mais logo, sim. É para o finalzinho. A creature that combines the technology of a computer, the deceit of a human. O Hardware acho que é um filme de culto. Tornou-se ao longo dos anos um filme de culto. Nunca foi um filme mainstream. Acho que foi mais um filme de festivais. E foi assim que ele foi conquistando o seu público. E o facto de ser num ambiente cyberpunk, ao longo dos anos, fez com que esse público foi uma espécie de passar a palavra e foi conquistando novos públicos e novas gerações. Acho que também o percurso do Richard Stanley fez com que este filme também tivesse um valor acrescentado ao longo dos anos. Hardware, que é um filme, um sci-fi pós-apocalíptico, bem ao meu gosto, onde um pouco como se fosse ao teu gosto tinha que ser um bocadito mais podre. Não, e o filme é um bocadito melhor que isso, não é? Esta história, o ambiente onde se passa é um pouco como em Jakku, onde os saqueadores vagueiam pelo deserto à procura de qualquer coisa que possam trocar ou vender. Jakku? Jakku é o planeta onde foi encontrada a Rey na Star Wars, é uma referência a Star Wars, Daniel. Não podes fazer referências de Star Wars tão recentes, pá. Ninguém sabe. Ok. Já não é assim tão recente, foi o episódio 8, não é? Sim, já não, é 2015, não, o episódio 8, desculpa, o episódio 2015. 7. O episódio 7, desculpa lá. Sim. Bem, um desses nómadas que vagueia pelo deserto encontra a cabeça de um robô de combate chamados Mark 13 e vai vender mais lâminas da Gillette, não é? Exatamente. Mas não, isso é Mac. É Mac. É como um caminhão. E vai vendê-la à cidade, na loja de penhores, e é aí que Moses, o personagem principal, interpretado pelo Dylan McDermott, encontra a prenda ideal para a sua namorada, que ela é uma artsy que gosta de joias. Sim, ela gosta de criar arte, e é a Bella Jill, interpretada pela Stacey Travis. Só que esta cabeça do robô é ativado e dá início a uma reconstrução à la Frankenstein, feito de peças de eletrodomésticos. E as suas diretivas principais são as mesmas de um assassino psicopata, que é matar, ponto final. Havia um jogo nos anos 90, um jogo de estratégia, que a sigla era KKND. Acho que era isso, que era Crush, Kill and Destroy. Pronto. Okay. Achava piada ao título, à simplicidade da coisa.
Candy, Crush, Kill and Destroy. É quase tipo MDK, Murder, Death, Kill. Sim, isso é de quê? Era lá está, estamos sempre a regressar a esta Murder, referência Death, básica do Homem Demolidor. Mas porque MDK É o 180, o código 187, que é Murder, Death, Kill. Pois, mas também havia um jogo nos anos 90 que era o MDK. Sim, Murder, Death, Kill, exatamente. Sim, mas eu não sei se a sigla era essa. Epá, eu não sei se na realidade do mundo da polícia norte-americana se esse código é mesmo real. Mas calculo que sim. Não, eu estava aqui a ver no Google, para o jogo, o MDK também era Murder, Death, Kill. Ok. E eu julgo que o jogo veio depois do Homem Demolidor, portanto vou aqui acreditar. Por acaso não sei. Olha que o Homem Demolidor acho que é de 92 ou 93. Sim, o jogo é de 97. Ok. E era um bom jogo. Por acaso. E por acaso isso era um In Your Face, não era? Ou não? Não, era um shooter. Um shoot 'em up? Futurista, tu controlavas assim um gajo com um fato muito estranho. Muito eu pensei que era um bocado assim, estilo Duke Nukem ou algo do género. Só que tu vias, neste caso, tu era na terceira pessoa, vias o bonequito. Ok. E andavas aos tiros numa cidade assim futurista, muito pós-apocalíptica também. Isto está tudo ligado. Este filme é baseado num pequeno conto gráfico que se chama Shock, de Stephen McManus e Kevin O'Neill. Mas é mesmo um pequeno conto de poucas páginas que o Richard Stanley extrapolou. Eles andaram às turras por causa dos direitos. Acho que sim, disso, e foi por causa precisamente dos direitos que o Hardware 2 Ground Zero nunca aconteceu. Eu acho que o Richard Stanley tem sido vítima de bastantes infortúnios ao longo da sua vida profissional. Ele é um gajo que decididamente vira a bruxa e acho que ele até já o fez várias vezes. A carreira dele é tipo um gráfico de um ataque cardíaco, não é? Ele não tem assim muita coisa, pá. Não, ele só não tem muita tipo coisa. Dois ou três filmes sim, também. Não são 2 ou 3, mas sim, longas metragens e ficção são 3 ou 4, sim. Eu comparo muito a carreira do Richard Stanley à carreira do Stephen Norrington. Os filmes de início de carreira de ambos abordam um cenário pós-apocalíptico num futuro distópico, não muito longínquo, onde uma máquina ganha vida própria. Nunca ninguém fez filmes sobre isso. Sim, mas há aqui muitos paralelismos. Onde uma máquina ganha vida própria e tenta aniquilar tudo e todos à sua volta. Norrington com o Death Machine e o Stanley com o Hardware. E mais tarde foi com uma grande produção da máquina hollywoodesca que tudo deu para o torto e triturou a carreira de ambos, ao ponto do quase exílio cinematográfico de Norrington com a Liga de Cavalheiros Extraordinários e de Stanley com a Ilha do Dr. Moreau. Eram 2 grandes talentos, 2 grandes promessas que fizeram poucos filmes, mas foram filmes que ainda hoje são recordados, ainda hoje marcaram a geração de quem os viu. E que entraram aqui nesta máquina trituradora e bastou um projeto com algum peso, não é? Desde que basta haver muito dinheiro envolvido e que a coisa dê para o torto para destruir os sonhos e acabar com a carreira vão para a prisão de Hollywood, não é? De grandes promessas. Sim, é um pouco isso. Deixa-me lembrar aqui que quem nos estiver a ouvir e não tenha ouvido episódios para trás, nós já vamos falar com o Richard Stanley, mas anteriormente já falámos com ele, não é? Num episódio versado a Ilha do Dr. Moreau, que é considerado um dos maiores desastres de produção dos anos 90 e se calhar para além disso. Sim. E ele esteve lá no início desta derrocada. E é uma entrevista fascinante porque a própria história por trás da produção desse filme é incrível. Sim. Passem também os ouvidos nesse episódio do VHS, que é porreiro. Exatamente. Sem mais demoras, vamos então passar à entrevista que gravámos anteriormente com Richard Stanley. Depois da entrevista sobre o filme de hoje, que é o Hardware, o Paulo vai regressar, vai trazer de volta a rubrica Eis esse gajo, pá! Para lembrar outros projetos de Richard Stanley, não é? É apenas uma resenha da vida do homem. Exatamente. Portanto, é a seguir. Até já. Até já.
Hardware is based on Shock, a short story from the British magazine 2000 AD, I'm sorry. Did you, Stanley, were inspired by Mad Max and the Terminator to write the film? A little. Hardware is inspired by a lot of movies and sources. I mean, in fact, I was most inspired by the films which came before Terminator, when I was a teenager. I was watching particularly, I guess, Soylent Green and films like The Ultimate Warrior, when we were watching movies about the terrible, overpopulated, totalitarian world that might exist in the future. I read a lot of dystopian science fiction novels when I was a kid, too. Books like Make Room by Harry Harrison and Damnation Alley by Roger Zelazny. So, the notion of this over-urbanized, environmentally destroyed future Earth was, I guess, frightening me since I was a kid. And Hardware came out of a script where at first there was no robot in it. There was no monster. In the original Hardware script, it was a bit like John Huston's Fat City set in the 21st century, where it was about Christmas Day in this terrible, overpopulated, diseased world. After the script was rejected by a bunch of people, everyone said the same thing, that if you make it into an action movie and put a monster or an alien or a cyborg into the story, then it would be different. So eventually I sat down and put the droid in there. Okay, that's probably an influence on the success of the B-movie Cyborg with Jean-Claude Van Damme, probably at that time. Yeah, there were a lot of Alien rip-offs floating around. Yeah. I mean, at that time, there were a lot of low-budget movies of people going around darkened warehouses with a monster that looks like the creature from Alien that jumps out once in a while, and there were like hundreds of these on video. So when we were making Hardware, I thought the film would go direct to video. I didn't think that it would have as long a life as it did. But and in a way, we also were trying in small ways to make the film different because of the existence of Terminator, and we decided to ban blue backlighting and the classic sort of blue rim lighting and the look of the camera movies. You went to the opposite way. It's very that's orange right. and red, yellow. Yeah, we thought we'd make it look like an Argento movie instead. Yeah, it looks great. Most of the borrowings in Hardware from slasher movies of that period. The film behaves a lot like a slasher film. The shower scene descends from Psycho, like all shower scenes. Yeah. And the film borrows a lot from many different slasher movies and from Argento. So there was the existence of Terminator almost made us try to go the other way. We knew we still had the same situation as every other Alien knockoff, that we had basically one set and one monster and a girl being chased around the set. But the challenge was to try to make it feel a little different from the other movies were around at the time, and the one way of doing that was through changing the design and the color scheme. Was it difficult for a 24-year-old South African to get the finance to produce a science fiction film in the early 90s? I guess it was a fluke. Why do you say that? Because the circumstances under which it was created and made were ridiculous and impossible to explain or reproduce. I mean, I didn't know how difficult it was to make movies, so it didn't seem that difficult. Which it was my first film. No one had really impressed on me that it was really impossible to do that. So it seemed kind of easy at the time. The pieces came together, much more swiftly than I should have expected. How was it like to direct Iggy Pop? Very easy. I mean, this was all done over the telephone. Please tell me how. Well, very similar to the way that we're having the Skype conversation, because he's only a voice in the movie. Yeah. So we were recording his voice, and he made
many different versions of the DJ track, and with many variations. I wished we could have used more. He's not the only rock singer on the movie. Tell us about Lemmy, the incident on set with the firearm. Yeah, and this is a famous episode. I mean, Lemmy came at the last moment to take over as the taxi driver, because originally the taxi driver was going to be a cameo from Sinead O'Connor. Yeah. And then Sinead O'Connor couldn't come for some reason at the last moment. And Lemmy was the only rock star that happened to be around. So he did this for a bottle of Jack Daniels. And I think he drank most of this bottle before he came on the set. Because that doesn't surprise me. Yeah, and so when he arrived on the set, he was initially a bit confused, and then the wardrobe people strapped the gun holster onto him and put the gun in there, and it was a Rel Magnum, and he was so happy that to get this gun that start shooting everyone. Yeah, and as he drew the gun from the holster, he was so drunk that he lost his grip on the gun, and it simply flew straight out of his hand into the Thames, into the river. When you finished the editing, the first cut, at first the film was given an X rating. How much did you have to cut to get an R rating? Well, this was cut in some territories, mostly in America. But then I think a lot of the prints that they have in Europe come from the American print. So I don't know how many different territories lose this. But yeah, a lot of the close-up gore was removed. Okay. Mostly a close-up and all the shots where we see the security guard torn in half were taken out, which actually didn't worry me so much, as in America, Miramax also cut out some sequences from the movie for no real reason, just because they're Miramax and they always do that. So the American version is also missing a couple of scenes. Do you have a favorite version going around? Well, now it's pretty much all the right version, because the Blu-ray that's out in America and in England and the DVD are both taken from the full version. So all of the censor cuts are back in on Blu-ray and DVD. Yeah. Because Moe's terminal trip sequence is probably my favorite part of the movie, and it's the part of the film which is the least like anything else. It's nothing like Terminator or Alien or any of the other movies at the point when it goes into the crazy trip sequence. Yeah. So which was unfortunately too crazy for Miramax, and they cut about 50% of it out, which I'm glad is all back in on DVD. And they also cut a scene where Jill is screaming at her neighbors and threatening them with the baseball bat, just because they thought she was too crazy, and it made her unsympathetic. So I'm glad that Stacy's crazier moments are back in the movie as well. Were you overwhelmed by the reception of this movie? Because people loved it. It became a cult movie. And it was your first film. Yeah, I guess I was too crazy to really notice. What do you mean by that? Well, I had other things on my mind. Life is always complex. It wasn't until years later that I realized that people actually liked the movie. So you were distracted by something at that time. Yeah, and first also, one's always disappointed with the way things turn out. For many years, it always hurt to watch the film because I was seeing how many mistakes there were in it. And I kept thinking of all the things I could have done better. That always it happens. took a long time. I still feel some of the missing pieces. There are still things where I wish that I could have fixed. And my big regret is not being able to make a sequel. Yeah, that was my next question. Since it was a success, and I know that you wanted to do a sequel, why it didn't happen? Yeah, it's one of those terrible ironies in life. It was such a success that so many different corporate predators fight over the rights to the movie that the original film now is owned by virtually everyone.
It's owned by MGM. It's owned by Buena Vista Disney. It's owned by Miramax. And in England, it's owned by like the remains of Palace Films and Lionsgate and a whole bunch of other people, trying to get all of the rights holders to agree to make a sequel is impossible. Just trying to get MGM and Buena Vista and Miramax to sort their shit out and talk to each other is virtually impossible. The head of MGM's Filmed Entertainment about 5 years ago said he thought that the project had tremendous potential inherent revenues in it. And so long as they think it still has tremendous financial potential, nobody wants to let it go. And as a result, we can't remake it, we can't make a sequel, reboot it, or really do anything with it. Just because it's, the goose that laid the golden egg that way around. It was too damn successful. And despite it being made for $800,000, it's still, they still think it's going to make money for them. So this has prevented, me from being able to get the sequel set up. Yeah, 30, almost 30 years later. Yeah, very frustrating. It's even more so because the sequel keeps threatening to come true. And so long as it's still dangerous, and so long as the future might end up like that, it bugs me that we can't make a movie or say anything about it. But did you write the script? The script has been around for like 26 years. Yeah, I've shown it to loads of different people, and the people always do the same thing, which is they respond with a lot of enthusiasm, then insist that they're going to try and sort out the rights. Then 6 to 10 months later, they discover that it's virtually impossible to clear the rights and slowly lose enthusiasm, which is very annoying. Current approach is to pitch it as a comic book and see what happens, but I've been trying to pitch it under a different title. And that I figured if we pretend it's not hardware, we might have a better chance. That could be a strategy, During the shooting, you'll turn the table around and shoot hardware too. Okay. Although it's just 26 years ago, unfortunately, the sequel script is still very topical. Each year it gets closer. Like the opening sequence in the sequel script shows a family of Mexicans swimming across the Rio Grande. First, there is some kind of drone thing in the air, which is they're hiding from when they're coming across the water. And then when they get to the other side of the river, there's a huge fence wall thing with different security cameras. They then have to get through the wall, and on the other side of the wall, there's a minefield. Okay, I thought it was Donald Trump with a machine gun. There's a minefield. One of them loses a leg. And then when they're slowed down, they're attacked by hunter-killer war droids, which are patrolling the minefield and the containment barrier. So, even this opening, which is the first few pages of the sequel script, feels more and more topical. There's very little after 26 years that I feel needs to be changed or updated. If I can't make hardware too, I'll make a different Mexican border story. Now more pertinent than ever. I think many production companies will be with open ears to produce that movie now. Yeah, it's not just the wall as well. It's a lot of other things in that script. I mean, the other thing which I always wanted to show was to show what the Mark 13 droid was going to do when it was functioning. Because we never get to see functional robots. And in the script, it's very clear that they're capable of fully auto-independent behavior, but there's also remote override. And they're operated from a distance by droid operators who are trained up on Mark 13 simulation software, and who are mostly teenagers. Each drone operator, a droid operator, has got like about 5 or 6 droids that they're watching at the same time, and they're probably simultaneously also checking their Facebook posts
Okay, so it's a blink of an eye. It's a blink of an eye to war games. I think this side of the script is also fucking topical still. The way that computer nerds can become war criminals without really thinking about it. Okay. Desensitizing violence. Yeah, because we're seeing this happening with the use of drones more and more. Yeah. And I think the emergence of drone soldiers is only a matter of time. I mean, last year we saw for the first time a robot killing a suspect on American soil in the Dallas thing. They used a droid to blow up the killer in that attack in Dallas last year, which was the first time anyone's been legally killed by a droid in the United States. It's happened before on the Israeli containment wall, where a few years ago there was an incident where a British mine-clearing droid that had been weaponized by the Israelis killed an alleged suicide bomber on the containment barrier. So we are living in the future. We're going straight to the 80s sci-fi low-budget universe. I'm afraid so. I mean, what happens in real life, it seems, is that the most negative possibilities tend to come true. Like the more positive and utopian versions of reality don't really happen. Like now we're in 2016, and many of the things we hoped we would have by 2001 we do not have. Where there is no base on the moon, there is no commercial space program. We have not yet achieved proper AI. We have no first contact with aliens. And we did no fast light travel. We don't know that. Only militaristic things are happening. So unfortunately, a lot of the dystopian, grungy 80s and 70s stuff is coming true, which is, I mean, we're unlikely to have Star Trek or the Galactic Federation. And teleportation, man. We want teleportation. Yeah, and dude, where's my fucking jetpack? You know. Fica a promessa do Richard Stanley regressar ao podcast. Sim, com o Dust Devil. Pá, o Dust Devil é o último cartucho da carreira de Richard Stanley, até a menos, claro, que ele faça mais algum. Não, também não é bem assim, né? O homem tem feito documentários, mas é assim, aquele nível de produção, pronto, dificilmente. Sim, mas pronto, ele há de voltar ao VHS, ao podcast, para continuar, né? Para continuarmos a prestar a homenagem a Richard Stanley. O Paulo vai entrar com o esse gajo. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Eu fui apresentado ao mundo de Richard Stanley já um pouco tarde, após ver uma curta-metragem intitulada The Sea of Perdition. Achei uma curta muito bela, mística e com uma mestria pouco vulgar. Naturalmente, eu quis saber quem era o autor e esse foi o gancho para conhecer o resto da carreira deste autor sul-africano. Richard Stanley, com apenas um punhado de filmes, tornou-se num realizador de culto e Hardware foi o filme que o colocou no mapa. Seguiu-se o enigmático Dust Devil, de que já falámos, e será o último podcast a gravar com Richard Stanley. E este filme acabou por solidificar o seu percurso até à Major League de Hollywood. E o seu projeto seguinte, ele já teria carta branca e ele optou pela adaptação da Ilha do Dr. Moreau. Seria um filme malogrado, cujas dores de parto foram de tal forma atrozes que veio ao mundo com uma atrofia cerebral. E todas estas desventuras estão descritas ao detalhe no documentário de que já falámos, o Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. E cuja história foi contada ao detalhe no episódio sobre precisamente a ilha do Dr. Moreau e de procurar os arquivos. E foi aqui que Stanley entrou numa espiral de autoclausura, onde espiou os seus pecados durante cerca de 20 anos
O homem não fez mal a ninguém. Num castelo em França. Tal qual Nicolas Cage, mas este habitou, né? Habita o castelo. O outro eu acho que ele só paga impostos. Ele tem-se refugiado no mundo das ganzas. Pá, se ele vai ouvir isto. Na verdade, acho que ele não se importa, não é? Pois não, porque ele durante a gravação eu acho que ele estava a fumar uma ganza. Pá. Muito sinceramente. Quem tiver ouvido isto e não tenha visto as imagens, vá ver o nosso episódio no YouTube. E digam-me se conseguem perceber o que é que ele estava a fumar. Aquilo era um cachimbo. Aquilo era um mega cachimbo. Se calhar era tabaco normal. Era. De enrolar, era só tabaco de enrolar. É isso. Para taturar, eu acredito que sim. Vamos acreditar de uma ajuda. Mas, obviamente que eu estava embebido de um espírito de fã a ouvir e ter o privilégio de estar a falar com Richard Stanley. Ele é um gajo bafos e a pensar. Ele é um gajo que não é muito receptivo a entrevistas nem a aparecer em público, por isso não é assim uma coisa tão comum. Sentiste-te exclusivo, Paulo? É verdade. Sentiste-te orgulhoso? Senti-me privilegiado. Ele lá em França tem desenvolvido alguns documentários relacionados com o espiritismo, o oculto e a astrologia. Ele acredita piamente em bruxas e em feitiços que influenciam a vida terrena dos comuns mortais, do qual ele foi vítima na ilha do Dr. Moreau. Era isso que eu ia dizer, sim. Mas eis que surge aqui uma luz ao fundo do túnel e, entretanto, as constelações alinharam-se e ele acabou por se juntar a outro anjo caído e meu predileto, Nicolas Cage. Olha, podem os dois ir viver para um castelo, já pensaste nisso? É verdade. Ele está neste momento a desenvolver... Não está a desenvolver, peço desculpa. Ele está a gravar o Color Out of Space. Não sei se já estará, mas... Que é baseado num conto do H.P. Lovecraft. E para mim, muito sinceramente, eu acho que é um casamento perfeito e pelo qual eu aguardo com bastante expectativa. Tu viste o Mandy? Ainda não vi o Mandy, mas esse é outro que eu acho que vai... É uma ganda trip, portanto... E acho que joga muito bem, quase podia ser um double feature, o Hardware com o Mandy. Sim, não em termos de narrativa, mas em termos de linguagem visual, estão muito parecidos. Portanto sim, thumbs up. Esqueceste só aí de dizer que no final dos anos 80, antes dele dar o salto para o cinema... ele foi realizador de videoclipes. Exatamente, realizador de videoclipes de bandas como Fields of Nephilim, sim. Public Image Limited e Renegade Soundwave. Sim. Todas merdas muito underground, não é? Sim. Muito techno-pop, punk. E se tu passares os olhos no hardware, tu percebes que há ali muita linguagem videoclipada na forma. Sim, sem dúvida alguma. É? Aliás, no elenco do Hardware, nós temos bastantes cameos que são representativos disso. Temos o Carl amigos do mundo da música. Sim, o Carl McCoy, que é precisamente o vocalista dos Field of Nephilim, o Lemmy, o vocalista dos Motorhead, que já faleceu, e também a voz do Iggy Pop. Por pouco não esteve a Sinéad O'Connor, não é? É verdade. E tudo isto referências ao mundo da música, não é? Yeah. Esse gajo! I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Para terminar, lembro os nossos caríssimos ouvintes podcastianos que nos podem acompanhar também no Instagram, em @VHS Podcast, e que nos vemos por aí. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. É isso. Vão ver o fruta a crescer agora.